Amém. Irmãos, vamos dar prosseguimento à nossa escola bíblica no livro de Zacarias. Agora sim, vamos estudar o capítulo 1. Eu acho que a parte mais complexa do livro de Zacarias que eu queria trazer foi trazido já na introdução, tá? Que são as diferentes perspectivas que o livro tem para nos trazer. Eu vou começar... Todo mundo leu em casa, Zacarias? Capítulo 1. Eu falei 2, mas na verdade é o 1, tá? Foi? Então vamos lá. Começando no versículo 1. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo... Então, só para já recapitular rapidamente, né, o que eu falei, esse é um livro, o livro de Zacarias, você vai ver que todo ele é, como é que eu posso dizer assim, situado na história. Sempre tem mais ou menos o período, quem são as pessoas envolvidas, o que aconteceu. É um livro que trata da saída do povo da Babilônia. O povo está saindo do Egito, da Babilônia e voltando para Jerusalém, né? Eles estavam no exílio, né? Estão saindo do exílio. Então vamos lá, o profeta Zacarias recebeu essa palavra, que a gente já sabe quando isso aconteceu, né? Eu falei, foi no período de Esdras, lá tem escrito. Verso 2: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então, como é que ele começa essa profecia? Deus chama Zacarias para que ele vá anunciar e também estimular a reconstrução da cidade, reconstrução dos muros, reconstrução do templo especificamente. E ele começa dizendo o seguinte: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Ou seja, a ira que o Senhor teve não foi contra aquelas pessoas que estavam ali. Na verdade, passaram muitos anos que os responsáveis pelo qual o povo foi para o exílio, aquelas pessoas nem sabiam quem era direito. Eles encontraram as escrituras quando já estavam voltando. E, no entanto, eles foram punidos por Deus, ficaram no exílio, pelos pecados dos pais. Então esse é um fator importante aqui, que a gente já falou sobre isso. Quando a gente discutiu, por exemplo, as profecias de fim do mundo, de Apocalipse, e a gente tratou, por exemplo, de que não chegará ao fim até que em todo o mundo se ouça o Evangelho, a gente discutiu isso, lembra? Que não necessariamente todas as pessoas ao mesmo tempo precisam ouvir o Evangelho para que chegue o fim. Mas, vamos supor, se Deus já falou com a gente aqui alguma coisa, imagina que nós estivéssemos no Velho Testamento e tivesse levantado um profeta aqui entre nós e ele falasse alguma coisa. Todos nós aqui teríamos ouvido, não é? Senta lá. Todos nós aqui teríamos ouvido. Os nossos filhos não precisam ouvir de novo. Os nossos netos não precisariam ouvir de novo. Em vários momentos da Bíblia, a Bíblia fala e ordena que os pais lembrem as coisas para os seus filhos. Manda levantar altares para que não se esqueçam. Até o poço que era de Abraão lá deu briga, porque eles lembravam dos poços que foi levantado, foi perfurado o poço. Então o tempo todo a Bíblia nos ordena a ensinar as coisas que Deus fez por nós a nossos filhos. Logo, não tem a obrigação de falar a mesma coisa, ou de fazer a mesma coisa que já fez por nós para os nossos filhos. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade, é transmitir o que nos foi dado aos nossos filhos. Do contrário, se eles não souberem, eles vão acabar sofrendo por esses pecados nossos. O próprio Daniel, né, o profeta Daniel, ele é um profeta que era um servo de Deus, considerado exemplo de fé e de tudo, né, de fidelidade, Daniel e seus amigos, e no entanto ele estava onde quando ele foi esse exemplo todo? Na Babilônia.
pelos pecados dos pais dele. Então, mesmo ele fazendo tudo correto, ele teve que viver debaixo das regras da Babilônia lá, que é o que a gente vive hoje. A gente vive hoje o reflexo dos erros, muitos dos erros dos nossos pais. Os nossos pais foram uma geração, assim falando em termos de sociedade, muito displicente com as coisas básicas da sociedade. Por exemplo, um casamento, muito displicente, era divórcio toda hora, era uma série a sexualidade muito aflorada, uma série de coisas que nós herdamos e sofremos as consequências disso. Hoje eu percebo que a nossa geração tem, talvez eu possa estar falando uma grande besteira aqui, né? Mas pelo menos as pessoas que eu convivo têm um certo cuidado maior com as questões de casamento e tudo mais, coisa que os nossos pais não tinham. Na minha época, os meus amigos quase todos tinham pais divorciados. Quase todos. Era comum. 10, 12 anos de casamento e acabava o casamento. Hoje em dia, só eu e Carla já temos mais do que isso, né? Tem jovens que têm esse todo de anos? O meu irmão tem 15 anos de casamento. Eu convivo bastante gente, poxa, que tem casamentos duradouros aí. Mas, como eu falei, eu posso estar equivocado, porque eu vejo que, em contrapartida, os divórcios estão aumentando, né? Estatisticamente falando, né? Fornicação, tudo isso, não ter filho. Mas são ideias que a gente, de qualquer maneira, herdou dos nossos pais, né? Porque eu lembro claramente que minha mãe falava coisas como essa, né? Não, filho é dinheiro, filho não sei o que, não pode se preocupar com isso, não sei o que. Tem que, antes de casar, você tem que se formar, arrumar um emprego. Olha como é que são as coisas. Olha como é que são as coisas, né? A Bíblia diz que o homem de Deus tem que estar sempre pronto para toda boa obra. Eu estou me desviando completamente, mas enfim. Tem que estar sempre pronto para toda boa obra. Aí, a gente faz o capítulo 5. Se eu não terminar, a gente volta no capítulo 1 do Miquel. Aí, beleza, toda boa obra. Dentre toda boa obra, inclui ser pastor e diácono, né? Duas coisas que tem que ser feitas. Para você ser pastor e diácono, uma condição é que você seja casado e tenha mais de um filho. Nos dois casos, tanto pastor quanto diácono. Ora, se a pessoa fala assim, você tem que se formar, arrumar um bom emprego, estabilizar na sua vida, para depois ter filho, isso quer dizer que esse cara vai estar apto para ser pastor lá para os 40 anos. Quando estiver estabilizado, e provavelmente nunca vai estar estabilizado mesmo, conforme se propaga por aí, pelo menos na maioria das pessoas. Ou seja, todo o potencial que aquela pessoa tinha é desperdiçado por um ensino que visa destruir a igreja. Qual é o reflexo disso? Uma quantidade enorme de pastores que se tornam pastor sem ter filhos. Sem ter filhos. E a Bíblia especificamente diz que ele tem que ter filhos, porque, como exemplo, né, ele não só tem que ter dois filhos. As pessoas têm que ver como ele cuida dos seus filhos. Pelo menos dois, né? Não, as pessoas têm que ver como ele cuida dos seus filhos para poder servir de testemunho. Que ele sabe administrar a sua casa para poder administrar a igreja. O exemplo dos filhos dele. Então, você tem que ter um tempinho, né? Os filhos um pouquinho, 6 anos, mais ou menos. Então, é um processo que mina. Aí o cara entrava no seminário, isso na geração anterior, entrava no seminário com 18 anos, aí fazia o seminário, terminava, ia para uma igreja já noivo. Quando ele assumia a igreja, ele casava. Ou seja, todo errado. Não poderia ser feito assim. E aí a gente não entende por que as igrejas batistas estão morrendo. Está tudo virando igreja renovada, tudo um monte de adoção de um monte de coisa, porque esses homens não foram experimentados antes na palavra e na vida particular, né? Enfim, o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Então esse é um dos ensinamentos que o livro do profeta Zacarias vai trazer, que é o zelo pelas gerações futuras, né? Como é que é esse zelo? Através da sua vida, para você não permitir que o Senhor se ire fortemente contra você, que vai gerar consequência nos seus filhos. Então, ele está dizendo, agora, né, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos.
E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram e nem escutaram, diz o Senhor. Olha que interessante isso. O que Deus está falando aqui? Para que aquele povo que estava saindo não fosse como os pais dele. E como é que eram os pais deles? Eles usavam a Bíblia ou não usavam? É ou não é? De acordo com o que a gente está lendo aí. Eles tinham um certo... tentavam pregar a palavra de Deus, sim ou não? Sim, né? Porque ele está dizendo, ó, não sejais como os vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas. Dizendo, aí vai dizer, né? Ou seja, os pais deles usavam a palavra de Deus, requeriam, né? Diziam, assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas eles mesmos não ouviram e nem escutaram o que os profetas diziam. Então, o primeiro alerta que ele está dizendo é: ora, vocês vão voltar, vocês vão reconstruir a cidade, vocês vão começar a preparar o caminho, porque depois de Zacarias, né, vem Malaquias e acabou. Não tem mais profeta. Vocês vão preparar, vão se preparar para receber o Senhor Jesus, vão reconstruir o templo, vão fazer tudo. Então vocês têm que ter cuidado com o que vocês pregam. Cuidado para vocês viverem o que vocês pregam ali também. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, então aqui é interessante, né? Quem vai viver para sempre? Também, mas de pessoas. Jesus. Jesus vive para sempre. E todos nós, por meio de Jesus. Então o que ele está dizendo aqui? Os profetas, os homens de Deus, por acaso vão viver para sempre aqui na terra? Não, né? Uma pergunta retórica. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais. E eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Olha que interessante isso aí, como é que realmente não dá para ser muito superficial, porque o livro é complexo mesmo, né? Não dá para... Eu tento falar de um jeito mais simples, mas não dá. Olha o que ele está dizendo, ó. Falou, ó, eles vão viver para sempre? Não vão viver para sempre. Olha, os santos também, não, todo mundo morreu e ninguém... Nada disso, mas beleza. Está dizendo, os vossos pais onde estão? E os profetas viveram para sempre? Contudo, as minhas palavras, meus estatutos que eu ordenei aos profetas, não alcançaram os vossos pais. Não alcançaram os vossos pais? E eles voltaram e disseram, olha o que é o erro dos pais, né? Eles disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Qual é o erro aqui? Qual é o erro nessa frase aqui que os pais falavam? Quem consegue entender? Para não dizer que eu estou... É difícil. Os pais estão dizendo, eles voltaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. E aí Deus está perguntando, né, se as palavras dele, né, não foram ouvidas, não alcançaram os vossos pais. Por quê? Qual é o problema nessa afirmação deles aqui? Irmãos, vou responder. Por acaso Deus nos trata segundo as nossas obras? Se Deus nos tratasse segundo as nossas obras, a gente já teria dizimado há muito tempo. Não ia sobrar nenhum de nós. Deus ia matar todos nós. Inclusive, Deus fala isso literalmente com Moisés. Ele fala que queria matar todo mundo, acabar tudo e tal. E Moisés intercede com ele. Então, o desejo de Deus, olhando para mim e para você, é destruir nós dois. Porque é o nosso merecimento. Mas a prova de amor foi qual?
enviou o seu Filho, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a relação de Deus para conosco é que mesmo nós merecendo, Ele não nos trata conforme nós merecemos. Então essa ideia que isso aqui está excluindo a misericórdia de Deus. Vamos continuar no texto. Ficou claro isso? Ficou? Quer falar alguma coisa? Estou vendo que você está aí se coçando todo aí. Não? Então vamos lá. Aos 24 dias do mês 1/10, isso aqui é mais um recorte histórico, né? Que é o mês de Sebate. No segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. Aqui só um detalhe. Eu lembro uma vez que eu era criança, aí algum pastor, não lembro quem foi convidado na igreja e falou pra caramba sobre esses cavalos aqui. Cavalo vermelho, branco, malhado. Eu não lembro o que ele falou, não. Mas me lembro na cabeça dele falando dessas coisas. Não tem nada a ver, mas vamos continuar aqui. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Pausa. Aonde isso acontece na Bíblia, além disso aqui? Onde tem cavaleiros percorrendo a terra? Lá em Apocalipse. Então, conforme eu disse, não precisa ir lá não vou ler não, pode ficar aí mesmo, não vou sair não. Conforme eu disse, o livro de Zacarias não é um livro simples. Quando ele usa isso aqui, ele faz alusão a profecias futuras, de coisas que irão acontecer, né? E a coisas que também estão acontecendo ao mesmo tempo. Tem várias interpretações sobre isso aqui. De que esses cavaleiros estão sempre rodeando a terra, pode ser uma realidade. De que estão sempre confrontando o Senhor, né? Nesse momento está quieta e calma, né? Pode ser também que naquele momento eles já tinham acabado, depois não fariam de novo. Mas fato é que os anjos do Senhor, Deus tem uns cavaleiros aí que rodeiam a terra, avaliando as coisas, as obras, as pessoas, que talvez tenha relação com a ceifa. Tá? Eu não vou entrar aqui nisso aqui, até porque teria que ser uma aula mais sobre profecias em si, né? Oi? Mas pode falar se quiser falar. Porque senão a gente vai ficar discutindo as profecias aqui. Debatendo, aprofundando. E o tema é entender o livro de Zacarias. Então, como é um livro muito complexo, quando vocês estiverem lendo Zacarias, lembra de que se trata e pode se tratar de profecias futuras. Inclusive, isso aqui pode até ter aplicação à vinda de Cristo. Porque tem aquela parte que Jesus falou: não precisa acreditar que a terra está quieta e vai. Exatamente. Vem o fim. Exatamente. Então, tem toda essa analogia aí. Mas tem algumas coisas que a gente tem que entender do profeta Zacarias. Uma, ele é muito situado na Bíblia. Então, se você quiser desfrutar disso, você vai encontrar versículos na Bíblia toda ali fazendo alusão. Outra, é uma profecia tanto messiânica acerca de Cristo, quanto para o fim dos tempos. Bom, vamos lá. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo com palavras boas e palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me: Clama dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, com um grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião,
e com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso, porque eu estava pouco indignado e eles agravaram o mal. Olha que interessante. Deus está dizendo, em relação ao mundo, aqui os gentios representam o mundo. Então, por exemplo, nós estamos no Brasil e está tendo um monte de confusão na Terra. Vocês acham que essas confusões, Donald Trump, Lula e etc., agravam ou não agravam a ira de Deus? O que vocês acham? Agravam? Não é isso? Ele está dizendo... Hã? Não, as pessoas do mundo têm o poder de agravar a ira de Deus, independente do que estão fazendo, né? Porque ele está dizendo, ó, com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Então o ser humano, então Deus estava assim, tudo bem, não está tão ruim, né? De alguma forma, talvez porque passou por Nabucodonosor, né? Que é um bom exemplo, na Babilônia. E aí Deus ficou, não, beleza. Mas agora eles conseguiram agravar a ira de Deus. E por causa disso, né? Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos no mundo, certo? O mundo, aí você tem os políticos fazendo besteira, aí rouba tudo e participa de um monte de coisa corrupta, aquela coisa toda vai só agravando a ira de Deus. Quando, Deus se irrita com a gente, vamos dizer assim, né? Jogou o povo para o exílio, porque o povo foi não zeloso, inclusive com o próprio templo, as coisas de Deus. Beleza. Aí o mundo começa a se perturbar e desviar completamente. Isso vai agravando a ira de Deus e a solução que ele encontra é qual? O que ele faz depois? Volta-se para o povo dele. Volta-se, bom, agora eu vou ter misericórdia com o meu povo. De certa forma, quando Deus espalha o povo de Deus, olha que interessante. O povo estava em Israel e a ação de Deus estava em Jerusalém, Israel. Fora de Jerusalém, Israel, não tinha, especialmente na Babilônia. Aí o povo que está aqui dentro, olha como é que isso é profundo, o povo que está aqui dentro de Israel começa a desobedecer, começa a se afastar de Deus, a não querer saber das coisas de Deus. Deus vem, bota o dedinho lá, espalha todo mundo, manda para o exílio e tal. Aí esse povo, que é o povo de Deus, ao se espalhar e estar aí sofrendo, eles começam a trazer o quê? Calmaria para os outros povos. Vai trazendo calmaria. Por quê? Porque eles são a paz. Nós somos a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Então ele vai e começa a levar tranquilidade. Tem o próprio exemplo do rei Nabucodonosor, que se converteu lá. Eu acredito que ele tenha se convertido pelo testemunho de todos eles, né? Não só de Daniel, mas de Sadraque, Mesaque, Abednego. E aí começa a influenciar o mundo. Só que o mundo começa a se perverter cada vez mais, começa a confrontar isso, vai cada vez mais assolando. E aí Deus pega esse povo, bom, agora tá bom, e traz de volta para ele. Reúne e começa a os abençoar de novo. Que é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Então, 17. Clama, então essa foi a primeira vez que Deus mandou ele clamar. Quer ler alguma coisa aí, Zé? Não? A segunda vez. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Então, na segunda vez que ele clama, primeiro Deus, então, olha com misericórdia para o seu povo. E depois ele diz, agora eles vão prosperar. Agora a coisa vai acontecer. Que é mais ou menos isso, ó. Então, quando acaba Zacarias, Malaquias, os profetas, o povo começa a frutificar e prosperar. O que acontece? Babilônia, que depois vai virar Roma, domina através da Grécia primeiro, depois Roma, domina tudo, começa a subjugar o povo de novo.
E aí vem finalmente Jesus Cristo. Vem Jesus Cristo, colocado ali em Jerusalém, começa a trazer a paz. A igreja vai crescendo e vai sendo perseguida e vai se espalhando pelo mundo. E o mundo vai sendo pacificado. Até que, em contraposição a isso, o mundo começa a confrontar cada vez mais, até se tornar uma grande potência anticristã. E aí Deus começa a separar aqueles que são seus de novo. Então, eu acredito que é sempre esse momento. O povo de Deus está sempre nesse momento, nessa transição. A gente é limitado pelo nosso tempo. Então, o nosso tempo é muito curto, sei lá, 100 anos. A gente acha que tudo está acontecendo no nosso tempo. Agora é o fim do mundo. Agora vai. Mas é porque a gente está limitado aqui, a gente só enxerga aqui. Mas a gente está sempre nessa transição. Ou a gente está sendo espalhado por Deus, ou a gente está sendo reunido por Deus. E a gente tem dificuldade de identificar isso. Muito bem. E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. De novo, né? Esses 4 chifres também tem Apocalipse. Mas enfim. E eu disse ao anjo que falava comigo, que são estes? E ele me disse, estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O que são, só para não deixar passar, né? O que são chifres na Bíblia? São usados normalmente para indicar o quê? Como é que é o termo? Unção. Também, são reis, são poderosos. Poderosos. Então, os chifres normalmente são indicando pessoas poderosas e tal. Por isso até que a gente tem a nossa discussão lá, que a gente falou com um membro da Sociedade Bíblica Trinitariana, que tirou o unicórnio da Bíblia. Botou boi, qualquer coisa. E o unicórnio não necessariamente quer dizer um cavalinho de chifre. Mas, por ser um ser com chifre único, poderia indicar o próprio Satanás, contendo uma grande autoridade sobre a terra, sendo o príncipe desse mundo. Então tira a interpretação espiritual do chifre, né? É o quê? Mas Daniel 8:5 tem essa passagem, né? Estando eu considerando ele um bode vindo do ocidente, sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé dentro do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. Tá vendo? Um bode com um chifre único entre os olhos, notável. Unicórnio. Unicórnio em bode, né? E o bode se engrandeceu sobre a maneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis para os 4 dentro do céu. Então, você vê como é que tem 4 chifres, tudo quanto é canto, né? Do chifre único foi rompido. Esse unicórnio, então o unicórnio é um bode com chifre. Não, gente, isso é um bode que está voando. Ele não é um bode normal, é espiritual o negócio. É um bode voando com chifre. Esse é um unicórnio. E ali, isso, eu acabei de explicar. Nesse exemplo, ele perdeu esse chifre único e 4 outros chifres surgiram desse chifre único, que são esses 4 chifres aqui que dispersaram o povo de judeus, né, de Israel e Jerusalém. E o Senhor mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse, que vêm estes fazer? E ele falou dizendo, estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para espalharem. Então a ideia é, o que o carpinteiro representa na Bíblia? Apesar de ter gente dizendo que carpinteiro... Samuel, senta lá. Que carpinteiro era uma profissão de gente rica e tal, construtor, aquela coisa toda. O carpinteiro é um sinônimo, um simbolismo de humildade. Então ele está dizendo, olha, tem 4 chifres poderosos que afastaram Judá, Jerusalém e Israel. E também 4 carpinteiros que vão confrontar esses 4 chifres.
Ou seja, as pessoas humildes, simples, que vão confrontar esses chifres. Nós estamos encerrado o capítulo 1 de Zacarias, mas eu queria deixar esses 3 pontos, sempre assim, a gente está orientando para a leitura sua em casa, tá? Essa é uma escola bíblica voltada para isso. Todos os profetas menores são difíceis. Todos são difíceis. Vários a gente tem discordância aqui, né? A gente leu lá em Ageu, já discordamos em Obadias. É assim mesmo. Por quê? Porque são difíceis. Então, quando eu trago uma escola bíblica dos profetas menores, meu objetivo é que os irmãos em casa, com esses elementos, eu não estou dando explicações objetivas, é isso e aquilo, possam discernir por conta própria. Lembrando, isso tem a ver com profecia. O que a profecia diz? Isso tem a ver com a vinda de Jesus. O que a vinda de Jesus diz? E vai estudar e se informar. Amém? Amém. Domingo que vem tem mais.